Olá, meus irmãos. Hoje o vídeo promete, hein? A iminência da volta de Cristo. Será que será de forma que pegará todos nós de surpresa? Hoje nós iremos meditar na palavra e trazer esclarecimento a todos os nossos irmãos. Então vamos ao primeiro texto, né? Sem perca de tempo, porque o tempo é precioso. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 36, diz assim a palavra de Deus. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, não muito distante, todos os irmãos que eu conheço, ou uma grande maioria dos irmãos que eu conheço, quando eles leem esse texto, eles se apegam apenas ao verso 36, ao ponto de dizer assim: rapaz, não tem como a gente mensurar nem o dia nem a hora. Porque Jesus disse: ninguém sabe, nem ele próprio sabe, somente o Pai, não é? Verdade, de fato, meus irmãos, ninguém sabe nem o dia nem a hora. Porém, Jesus nos mostra que nós saberemos os tempos e que o fator surpresa somente virá para aqueles que não estão aguardando a sua volta, que não estão observando os fatos nos quais o próprio Cristo mandou observar, vigiar, estar com os olhos bem abertos para os acontecimentos geopolíticos mundiais. Tá bom? Então, nós vamos analisar aqui passo a passo. Primeiro, o que é que nós temos que observar nesse texto? É saber quem somos nós no texto. Foi assim que eu aprendi a meditar na palavra. Quem é Deus no texto e o que nós somos para Deus no texto, né? Fazer perguntas do texto para a gente conseguir adquirir respostas. E aí nós percebemos claramente que quando Jesus faz uma analogia aos tempos de Noé para falar da sua volta, ele está dizendo: olha, o povo de Deus está tipificado na pessoa de Noé. Noé igual povo de Deus. E aí nós vamos ver que as pessoas desapercebidas são aquelas que não acreditam na palavra, não dão crédito à palavra. Então, as pessoas desapercebidas são os ímpios de hoje, os ímpios atuais, as pessoas que não dão crédito à palavra de Deus. Tá certo? E o que é que nós podemos inferir daqui? Veja bem, meus irmãos, quando Deus mandou Noé fazer a arca, Noé passou 100 anos construindo a arca e falando para as pessoas o que iria acontecer. Porém, as pessoas não davam crédito a Noé. E aí, o que é que acontece? As pessoas viviam normalmente, cada um caminhando pelo seu próprio caminho, e chegou o momento em que Noé concluiu a arca. Então, na cabeça de Noé, o indicador para o cumprimento da promessa era o quê? A conclusão da arca. Ele tinha acabado de concluir. E o que é que ele ouve de Deus? Entra agora na arca. Coloca os animais. Entra. E depois disso, o que foi que aconteceu? Foi fechado a arca por fora. O próprio Deus se encarregou de fechar a arca por fora. Então, naquele momento, Noé, no caso, nós, hoje, né? Ele disse: pronto, o indicador está aqui, da promessa de se cumprir. Já está pronto, já está tudo
arquitetado. Então, vai ser agora. Mas veja bem, irmãos, apesar de Noé entender os tempos do dilúvio, o momento em que iria acontecer o dilúvio, ele não sabia com exatidão o dia nem a hora. E apenas depois de 7 dias foi que Deus derramou uma exponencial chuva sobre a terra e houve o dilúvio e levou a todos quanto não deram crédito à palavra de Noé pregado naqueles dias. Olha aí. Então, pegou de surpresa as pessoas que estavam desapercebidas, as pessoas que não estavam observando os acontecimentos, as pessoas que não acreditavam no que Noé estava pregando, no caso, nos dias atuais, o que a igreja está pregando sobre o arrebatamento da igreja. A igreja vai saber o momento. As pessoas que não dão crédito, não, essas estarão desapercebidas. Então, elas, de fato, não saberão nem dia, nem hora e nem os tempos. Nós saberemos. Irmão Paulo, existe outro texto para a gente poder esclarecer ainda mais? Simples, irmãos. Basta voltar um pouco o texto, esse texto que nós estávamos lendo aqui, Mateus, no capítulo 24, até a partir do verso 32. Veja o que Jesus nos diz aqui, olha. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Ele está dizendo assim para nós, aprendam isso. Quando vocês virem estas coisas, vocês não sabem que está próximo o verão? Ele está dizendo, está apontando para nós, está vendo? Vocês não sabem que está próximo o verão? Vamos lá. Aí no verso 33, ele diz assim, igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Ele quem, irmãos? Veja, o próprio Cristo está próximo às portas. E no início do versículo ele diz assim, igualmente vocês, quando virdes todas essas coisas, quais coisas Jesus Cristo está falando aqui? Você pega o capítulo 24 e lê do início. Ele vai estar falando do princípio das dores, da grande tribulação e do arrebatamento da igreja. No verso 34 ele diz assim, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Irmãos, uma coisa interessante que a gente precisa aprender acerca dessa passagem é que todos os teólogos que eu conheço e que eu já estudei, que eu já li, eles entendem que quando Cristo manda a gente aprender a parábola da figueira, Jesus Cristo está querendo falar a respeito de Israel, que a gente precisa olhar para Israel, porque Jesus Cristo sabia que depois daquele período de tempo, Israel seria dizimada da face da terra. Chegou ao ponto de Israel não existir no mapa mundial, entende? Então, quando Jesus Cristo fala que nós devemos aprender a parábola da figueira e observar ela a voltar a florescer, a brotar, né? Os teólogos entendem o seguinte, que em 1948, no dia 14 de maio, Israel voltou a ser nação, tornou a ser reconhecida mundialmente por outros países, onde o seu território permaneceu ali no Oriente Médio, tá? Ela foi reconhecida, voltou a florescer. Ele diz, quando vocês observarem a figueira voltando a florescer, então já está próximo o verão. Vocês não sabem disso? Vocês não sabem? Aí ele diz assim, quando virem todas essas coisas, vocês vão entender que eu estou às portas. E o indicador do retorno dele é dizer que não passará esta geração
sem que todas essas coisas aconteçam. Irmãos, quando a gente faz um cálculo simples de quando Israel tornou a florescer, de 1948 aos dias atuais, o ano 2020, nós fazemos uma contagem de 72 anos. No dia 14 de maio deste ano, Israel completou 72 anos. E quanto é uma geração nas Escrituras Sagradas? A própria Bíblia vai dizer que uma geração tem em torno de 70 a 80 anos. Nós estamos no ano 72 para Israel. Aí ele diz assim: olhai para a figueira, ou melhor, aprendam a parábola da figueira. E quando ela florescer, vocês vão perceber que está próximo o verão. Quando vocês virem todas essas coisas, vocês vão entender que eu estou às portas. E não passará uma geração sem que todas essas coisas aconteçam. Vejam, Cristo está afirmando que nós saberemos. Por quê? O indicador é esta geração que os teólogos entendem que é quando Israel tornou a florescer em 1948. Uma geração, estamos no ano 72, ainda tem aí mais 8 anos para frente. Irmão Paulo, existe outro texto que você possa nos mostrar com clareza que nós não seremos pegos de surpresa e que nós saberemos apenas observando as coisas que estão acontecendo? Vamos lá? Mais um texto. 1 Tessalonicenses. Meus irmãos, só uma colocação aqui. No primeiro vídeo, nós falamos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13, a doutrina de Paulo a respeito da ressurreição para a igreja em Tessalônica, não é? E aí, por consequência da ressurreição, o arrebatamento. Ele fala do arrebatamento. No verso 18, ele diz assim: consolai aos irmãos com estas palavras. E no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, ele vai falar acerca dos tempos. Ele diz assim, olha: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Mas para quem? Para nós? Vamos ler o texto? Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto. Aquela que está grávida, de modo algum escapará. Mas vós, irmãos, mas vocês, meus irmãos, já não estáis nas trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Olha aqui que coisa interessante. Paulo acaba de relatar a doutrina da ressurreição e, por consequência, o arrebatamento. Não tem como haver arrebatamento sem antes haver a ressurreição. E após ele vai dizer que os dias, ele nem precisa relatar ali naquela carta. Por quê? Porque a igreja já sabe. Já sabe. Aí ele dá um indicador. Qual é o indicador que Paulo dá? Quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Eu queria perguntar aí aos irmãos se alguém já ouviu falar aí do acordo de paz que está havendo entre Israel e os países ali do Oriente Médio, intermediado pelos Estados Unidos. E por um nome, no mínimo interessante, Jared Kushner. Ele é o genro do presidente Donald Trump, judeu. Judeu. Ele está intermediando o acordo de paz entre Israel
e os os Emirados Árabes. Bahrein entrou no acordo de paz agora. O Egito está dando sinal verde para entrar nesse acordo de paz. A Etiópia também está dando sinal verde para entrar nesse acordo de paz. Então, os países que estão ali estão fazendo um acordo de paz para que haja comercialização, para que haja movimentação entre os seus habitantes. Um acordo de paz que nunca houve antes, meus irmãos. Aí Paulo vai dar um indicador. Quando disserem, a paz e segurança lhe sobrevirá repentina destruição. Eita, meu Deus. E agora? Será que é este acordo de paz? Será que este acordo de paz é o acordo de paz que Daniel profetizou a respeito do povo de Deus? Será que estamos já no início do fim? Será que nós em breve veremos o anticristo? Fica essas perguntas, mas hoje nós aprendemos que nós saberemos os tempos, não é? Só que os ímpios não entenderão, assim como está lá escrito lá em Daniel, capítulo 12, versículo 10, diz assim que muitos serão embranquecidos, serão colocados à prova, mas os ímpios continuarão procedendo impiamente e eles de maneira alguma entenderá o que? Daniel está falando da profecia do arrebatamento. Eles não vão entender o que é que está acontecendo naqueles dias ali. Aí Daniel termina o verso dizendo assim, mas os sábios entenderão. Então nós, como igreja de Deus, como povo de Deus, saberemos, observando apenas os fatos, os acontecimentos mundiais, tá bom? Para que o vídeo não se estenda muito, meus irmãos, nós vamos encerrar ele aqui. Se você gostou, dá o seu joinha, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações do próximo vídeo que a gente publicar. E é isso. Eu agradeço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. No próximo vídeo nós pretendemos falar sobre a doutrina da ressurreição para nós compreendermos ainda mais o arrebatamento, tá? Que Deus abençoe. Forte abraço, um cheiro no coração.